Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o vídeo de hoje é delicioso, divertido. A gente vai ver um professor de xadrez jogando contra o campeão mundial, Garry Kasparov. Quero agradecer aqui o inscrito Francisco Jaime, que fez a sugestão aqui dessa partida. Faz análise dessa partida aí que é espetacular, Rafa. E realmente é muito legal. O jogador aqui de brancas, que vai ser Garry Kasparov, tá jogando uma partida de blitz contra o Juan Carlos de las Heras, que é um argentino, um jogador forte, galera. Um jogador ali na época 2315 de rating feed, com certeza um adversário muito pesado, mas o Garry Kasparov tinha lá seus quase 2.800 de rating, 1992. Vamos dar uma olhada nessa partida, vamos lá. Muito bem, pessoal, coloquei aqui na nossa visão, a visão aqui do professor de xadrez, Juan Carlos de las Heras, e eu vou mostrar essa partida e no final vou mostrar o vídeo do final aí da partida, tá bom? Pra gente se maravilhar aí também com as imagens. Muito bem, Garry Kasparov abre aqui a partida com o peão do rei E4. Galera, aqui C5, ah não, Juan Carlos vai mandar a siciliana contra o Kaspa, especialidade do Kasparov. Cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, indo para a variante Rossolimo. A G6 foi a escolha de Juan Carlos para desenvolver o bispo de casas escuras na longa diagonal. E agora bispo por C6, capturando o cavalo. D por C6, opa, abrindo aqui possibilidade do bispo jogar, dando mais espaço para a dama em detrimento de tirar um peão central. Bacana a escolha, sofisticada a escolha aqui do Juan Carlos. H3 foi jogado, bispo G7 e aqui D3 pelo Kasparov, solidificando o centro, preparando para tirar o bispo também. Cavalo em F6, temos cavalo C3 e aqui olha só que legal, o cavalo D7, tá com tudo aqui o Juan Carlos, hein? Então ele realmente sabe das coisas, sabe do que tá fazendo, que não é um lance muito natural, né? Você jogar o cavalo aqui em D7, deixar o cavalo aqui na frente do bispo, né? Então, mas esse lance é muito importante. Claro que é possível jogar outros lances, aqui é possível jogar um B6, mas cavalo D7 é interessante já visando jogar o cavalo em outros lugares. Vamos ver como segue. Bispo em E3, pressionando o peão aqui de C5 e agora B6, um lance que ia acabar sendo jogado de qualquer maneira, solidificando o peão de C5. Dama D2 e aqui H5, louco, pra cima do Kasparov aqui, evitando o lance bispo em H6. Temos roque jogado pelo Kasparov e agora cavalo aqui em F8, que legal essa manobra, né? O cavalo foi para D7, cavalo veio para F8, sabe o que tá fazendo aqui o professor Juan Carlos, cavalo G5 foi jogado e agora cavalo E6, combatendo o cavalo aqui em G5. Temos cavalo por E6, bispo por E6 e o Kasparov furioso manda bala aqui no lance F4, vai pra cima aqui do Juan Carlos, que segue com bispo D4 propondo trocas. Torre de A em E1, bispo por E3 cheque, torre por E3 e aqui ele evita, Kasparov evita capturar de dama porque ele sabe que o Juan Carlos está querendo trocar peça para aliviar a pressão, o ataque do Kasparov e poder jogar com mais tranquilidade, né? Então aqui torre por E3, dama D4 chegou de qualquer maneira e agora Garry Kasparov segue com B3, né? Então aqui trazendo mais uma proteção aqui na diagonal de casas claras. Grande roque foi jogado pelo Juan, que é isso, o cara tá com tudo. A partida seguiu com cavalo em E2, dama B2, que é isso, atacando aqui o peão de A. E o Kasparov segue com F5 aqui atacando o bispo. O bispo recua para D7 e agora cavalo C3 protegendo o peão aqui de A2. Dama em A3 foi jogado, dando mais espaço aqui para a dama poder jogar. Rei H1, dama B4 tentando ganhar mais espaço aqui para a dama. A3 pelo Kasparov, cuidado que esses lances são perigosos, né? Aqui se dama toma, a torre pode voltar e querer dominar e fazer ataques aqui para cima da ala, aonde está o rei aqui do Juan Carlos, né? Então ele tem que tomar cuidado, segue com dama D4. Cavalo E2, a perseguição à dama continua, dama aqui em E5 e agora dama C3 propondo trocas. E o Juan Carlos aceita a proposta. Dama por C3, cavalo por C3 e aqui H4, segurando a expansão, evitando aqui um peão para 2, né? Já pensando no final, também evitando a torre aqui para casa de G3. F por G6 foi jogado, F por G6, torre em F7, caramba, a torre na sétima. Como é que segura aqui? Torre de D em F8, olha que legal, esse lance é muito instrutivo, galera. Porque aqui ele poderia jogar de uma maneira passiva ou jogar de uma maneira mais ativa. O computador fala, inclusive, que nessa posição o melhor lance seria
de jogar passivo aqui, vai entender, né? Mas aqui eu achei esse lance instrutivo, torre de D em F8 entre seres humanos é mais promissor mesmo isso, né? E aqui torre de E em F3 seguiu o Garry Kasparov. Os computadores falam que era melhor torre em E8 porque aqui poderia jogar a torre por E7 e esse cheque aqui não vai fazer nada, né? Torre aqui, o rei vai para H2, torre C1, mas aqui as brancas teriam muita atividade jogando com E5, o peão passado poderia fazer toda a diferença. Então aqui tem essa questão de que o peão passado seria uma força maior do que essa torre ativa das negras, né? Por exemplo, torre por C2, E6 aqui, e realmente as brancas vão jogar com... Aqui teria que tomar esse peão, por exemplo, né? Não tem outro lance, porque se você tentar salvar o bispo aqui, tá vindo cavalo em E4 e good game, né? Aqui as brancas estão completamente ganhas e tem peão passado e tudo mais. Então, nesse caso em específico, né? Por conta da criação do peão passado das brancas, seria melhor mesmo jogar passivo. Mas o Garry Kasparov, é uma partida de blitz, não se aproveitou desse fato e seguiu com torre de E em F3. E agora o Juan Carlos volta para a igualdade, com torre por F7, torre por F7. E vai para um lance muito esperto aqui, rei D8 protegendo o peão. Kasparov rapidamente joga com rei G1. E agora o Juan Carlos vai para um lance muito bacana, rei E8 atacando a torre. E aqui na pressa, Garry Kasparov faz o lance torre G7, um lance que a princípio parece muito bom. Parece muito bom, porque agora vai cair o peão de G6, mas para surpresa de Garry Kasparov, Juan Carlos joga o lance rei F8. O Kasparov só tem rei por G6 e agora rei F7. Que bonita perseguição aqui pra cima da torre do Garry Kasparov e agora ele se deu conta de que ele tem problemas. Essa torre não tem nenhuma casa, galera. Só a casa de G5, né? O Kasparov calcula rapidamente que se ele jogasse torre G5, não foi jogado, estaria vindo rei F6, exclama, e a torre não tem mais nenhuma casa. Olha que legal esse tema. Olha o rei aqui, por isso que eu falo que o rei vale 4. Que história é essa? É verdade, fizeram um estudo lá. O rei não tem valor, claro, mas dizem que o rei como peça em finais teria um valor maior do que o cavalo e um bispo, vale 4, né? O rei aqui ganhou a torre, galera, olha aí, não tem pra onde fugir, né? E o Kasparov, percebendo isso, já joga direto a torre pra G4. Que legal, galera, mais uma vez aqui esse tema, então, rei F8 exclama, né? Aqui o Kasparov errou, então, no lance torre G7. Ele teria que ter visto esse tema e ter voltado a torre para F1 e o jogo vai embora. G5 vai embora com chances para os dois lados. O computador avalia como igualdade nessa posição. Ou seja, de qualquer maneira, o Juan Carlos de las Heras, professor aí, tá mandando bem demais, o professor argentino. Aqui, então, o Kasparov caiu nessa e agora rei F8 e depois de rei F7 não tem mais jeito. Torre G4 foi jogado, o bispo toma, peão toma e agora é o seguinte, o Kasparov perdeu uma qualidade? Perdeu, mas tem jogo, o tempo tá caindo, né, quer dizer, o tempo tá contando, os relógios podem cair e realmente aqui vai ter que mostrar muito xadrez ainda o Juan Carlos. Segue com H3, olha que bonito lance. Tentando criar um alvo aqui em G4. Cavalo D1 foi jogado, rei G6, melhorando a posição do rei, cavalo F2, H por G2, rei por G2 e E5, paralisando o centro, paralisando a ala da dama. Rei G3 foi jogado, torre em F8, aqui rei G2, o Kasparov fica esperando, ele criou uma fortaleza. O cavalo protege o peão, o meu rei fica tomando conta, o meu rei e o cavalo não deixam a torre entrar, a torre não tem nenhuma coluna aberta para entrar, eu vou fazer uma fortaleza. Aqui rei G5 foi jogado, rei G3, rei G6, rei G2, rei G5. E aqui rei G3, o Kasparov propondo empate, se ficar repetindo vai empatar. E aqui o Juan Carlos, se tivesse mais tempo no relógio, se fosse uma partida onde ele pudesse pensar bastante, ele evitaria a repetição, joga um lance como A5 e depois tenta encontrar uma maneira de quebrar essa fortaleza, né? De fato é possível aqui as pretas com paciência, coloca a torre em F4, vai tentando criar uma situação de zug-zwang, né? Se bem que torre F4 não, mas enfim. A5 aqui seria uma possibilidade, cavalo cheque, o rei teria que voltar, talvez levar o rei para outra ala. Não é fácil de fato ganhar esse final, né? Não é fácil, mas é possível aqui. Os computadores dão 3 pontos de vantagem para as negras e tirando a avaliação do computador, mesmo um olhar humano aqui, a gente entende que não é fácil, mas que se tem alguém que pode ganhar aqui são as negras, né? Mas aqui então o Juan Carlos com o tempo caindo manda a bala, um lance corajoso aqui. Torre por cavalo, o que é isso? Indo pra cima aqui de Garry Kasparov, rei por F2 e rei por G4, fala, vamos jogar esse final, né? E agora então, vamos ver o Juan Carlos indo para um final aqui, 5 peões para cada um.
Rei E3, rei G3, olha que lance valente. Aqui eu acho que eu teria jogado um rei F6, eu ia tentar jogar alguma outra coisa aqui. O cara é valente, é brabo demais, né? Rei G3 aqui fazendo oposição ao rei do Kasparov. C3 foi jogado, rei G4 aqui. O ponto todo do Juan Carlos, ele tá à espreita aqui, ele quer ir pra casa de F4. Assim que o rei do Kasparov se distanciar, ele quer ir pra casa de F4. Então ele tá aqui aguardando. A partida seguiu com B4, CB4, AB4 e agora A5. O Juan Carlos vai criar um peão passado de distante. Aqui peão toma. E o Kasparov tem que tomar cuidado agora com o peão passado distante. D4 exclama o melhor lance da posição por Kasparov. Rei G5, mais uma vez o rei aqui à espera de ir para casa de F4. E esse lance foi muito legal, esse lance rei G5. E aqui o Kasparov segue com rei D3. Era possível também, seria possível ele tomar aqui o peão. E poderia seguir com A4, rei D3. Parece que as pretas vão ganhar, né, por conta do peão passado distante. Mas na verdade não, o rei não pode mais ir para F4 porque o peão avança. E aqui realmente rei G6, teria que jogar, as brancas ganham muitos tempos, né? As brancas com certeza ganham muitos tempos e esse final aqui acabaria sendo um final empatado, né? Aqui vai guardando peça na caixa. Se avançar o peão, o rei fica à espreita, toma e guarda a peça na caixa. Então aqui realmente D por E5 seria o lance a ser jogado pelo Kasparov. Ele faz o lance rei D3, não tá errado, tá de olho aqui na casa de C4. Aqui a partida seguiu com rei F4, finalmente o Juan Carlos consegue encostar no peão e nessa posição o Kasparov só tem um lance que empata nessa posição e seria o lance rei C4 que ele acaba não jogando. Esse lance não é natural, abandonando o peão de E4. Aqui, qual é a continuação? Se rei por E4, D por E5, trocando o peão, não deixando as pretas terem esse peão. Então troca, afasta um pouquinho o rei. E aqui a manobra de empate não é rei C5. Rei C5 perde. Rei C5 perde porque agora as pretas jogariam com o lance rei E4 e o rei não pode tomar o peão, senão o peão passado vai promover antes, né? Então esse final aqui seria vencedor para as negras, mas aqui teria uma manobra de empate que seria rei B3, o rei tem que ir atrás desse peão aqui que é prioridade. E depois de rei D5, o rei A4, aqui a gente tem, já fica muito claro que a posição é de empate. Então aqui rei C4, o único lance que empata. Kasparov faz o lance C4. E agora, será que o Juan Carlos vai conseguir? Ele segue com peão por D4, rei por D4 e agora A4, disparando o peão passado, E5 por Garry Kasparov. Não adianta jogar aqui um lance como rei C3, parece que adianta, mas não, as pretas ganham com C5 exclama aqui, ó. C5 exclama não é a única maneira de ganhar, mas essa é a mais instrutiva. Tirando aqui o rei não consegue fazer mais nada, ele tentaria defender o peão, mas aí rei E5 exclama e agora as pretas ganham. Porque se o rei tentar defender o peão, não chega mais no peão, o peão vai promover, né? Esse peão aqui, se o rei vier para a casa de E3, o rei não segura mais o peão. E se jogar um rei C3, rei por E4, e aqui é questão de tempo, o rei não consegue chegar no peão, né? Teria que jogar via B2, mas aí cai aqui o peão e seria um final completamente vencedor. Aqui tem várias maneiras de ganhar esse final, mas é um final aqui claramente vencedor aqui para as negras. Então realmente não dá pra jogar rei C3, o Kasparov segue com E5 disparando o peão passado, rei F5, aqui cuidado Juan Carlos, né, aqui apenas A3 ou rei F5 são bons, mas também você vai jogar o que? Rei G5, aqui não faz sentido, né, o C5 também não faz sentido, então de fato são os dois únicos lances da posição. Rei F5 foi jogado rei C5 e agora ou dois lances são muito bons, ou rei por peão ou avança. O Juan Carlos segue com avança, peão para 3 e agora rei D6. Opa, o Kasparov tá dando suporte também pro peão dele avançar. A gente tem A2, E6 disparando com o peão, A1 promovendo pra dama. Aqui E7 é engraçado que o Juan Carlos seguiu com o peão aqui mesmo, ele pegou o peão e deu cheque aqui de peão. A gente vai ver nas imagens daqui a pouco. Aqui rei D7. Será que dá pra ganhar isso? Dama em E6 com cheque, o rei vai pra casa de E8 aqui. E aqui simplesmente, bom, rei E8 aqui, qualquer outro lance também. Rei D8 seria... aqui teria dama D6 cheque, né? Também vai ganhar da mesma maneira. Se rei C8, dama por E7. E se rei E8, você encosta o rei aqui e vai dar mate, né? Em poucos lances. E depois de rei E8, o Juan Carlos joga com rei F6. E aqui o mate está próximo. E por isso o Garry Kasparov abandona aqui a partida. O professor venceu o campeão mundial, galera. Vamos dar uma olhada nas imagens aqui. Que interessante as imagens dos momentos finais aqui da partida. Vamos dar uma olhada. Olha aí, galera. Olha aí o Kasparov pensativo. Olha o relógio deles já. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem um pininho vermelho. A seta é preta, ó.
E ela vai empurrando um pininho vermelho, tá quase caindo o tempo dos dois, tá? Quem já jogou com relógio analógico lembra disso, tá? Tem uma setinha que tá quase caindo, quando ela cai, ela balança e cai o tempo, né? O Kasparov avança, ele sabe que ele tá numa situação difícil. E olha aqui o Juan Carlos, pá, pá, vai para aquele final, né? Avança o peão passado distante. O Kasparov sente a posição, avança com o dele, ele segura com o rei rapidamente, ó, tem que ser muito rápido aqui com o tempo caindo dos dois. O Kasparov sente a posição, mas esse não com a cabeça às vezes é pro adversário errar, né? Você faz uma jogada psicológica. O adversário tem que manter o foco aqui, às vezes o adversário tá te enganando, fingindo que tá ruim. Olha aí, avançou com o peão, o Kasparov sente que não tá bom o negócio, vai avançando, promove pra dama, ó, cheque de peão, ó. Tá mexendo com o peão, professor, aqui. Agora deram uma dama pra ele, um cavalo, sei lá o que é isso. Ele segue aqui, eu nem sei se é um cavalo ou uma dama. Seguiu dando cheque aí, como se fosse uma dama, né? E a galera comemorando. Que bacana, aí a vitória do professor. O professor venceu o campeão mundial Garry Kasparov, né? Legal demais. E aqui a gente tem o relatório, galera, do chess.com, a precisão aí do professor, 86.3, foi mais preciso do que Garry Kasparov. A gente vê um momento aqui, ó, dramático, onde Garry Kasparov joga o lance rei, a torre, né? Ele fica preso com a torre, ele erra, faz aquele lance torre, vai com a torre atrás do peão, e aí o professor fica ganho, mas o Kasparov realmente acaba jogando muito bem. O professor faz um ou dois erros ali no final, né? E acaba dando que o Kasparov poderia igualar, mas a gente viu que ele não jogou aquele rei C4, ele jogou o peão para C4, e aí o professor jogou aí o final e conseguiu a sua vitória, né? Muito bem, galera, é isso, olha aí, espero que vocês tenham gostado dessa partida emocionante aí, né, de Garry Kasparov, essa partida histórica aí. Os argentinos com certeza estão muito felizes também, tem essa recordação, né, e agradecer o Francisco Jaime mais uma vez aí, ou Francisco Jaime, de repente, né, agradecer aí pela sugestão dessa partida histórica argentina do Juan Carlos contra Garry Kasparov. Tá bem, galera, é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!